Imagine um carro que sai da garagem, viaja 1.000 km sem parar uma única vez e ainda chega com bateria cheia. Parece ficção científica, certo? Pois, Elon Musk acaba de fazer exatamente isso. E não é magia. É algo muito mais assustador para as montadoras tradicionais. Há poucos dias, durante um evento secreto em Austin, Texas, a Tesla apresentou um sistema de motor elétrico tão revolucionário que especialistas em engenharia automotiva simplesmente não conseguem acreditar que funciona. Alguns disseram que é impossível. Outros afirmaram que viola as leis da termodinâmica. Mas ele existe. E está funcionando. O que torna isso tão perturbador é que ninguém esperava por isso agora. A indústria automotiva inteira estava preparada para uma evolução gradual. Baterias um pouco melhores aqui. Motores um pouco mais eficientes ali. Pequenos passos. Previsíveis. Controláveis. Mas Musk não trabalha assim. Ele nunca trabalhou assim. E desta vez, ele mudou completamente o jogo. Os engenheiros que viram o protótipo em funcionamento descrevem a experiência como perturbadora. Um deles disse, off the record, que sentiu como se estivesse vendo o futuro chegar 20 anos antes do esperado. A eficiência energética do sistema é tão alta que desafia os cálculos que os maiores especialistas em motores elétricos fazem há décadas. É como se alguém tivesse descoberto um atalho na física que ninguém mais conhecia. E aqui está o mais assustador. As grandes montadoras ainda estão anos atrás disso. Ferrari, Lamborghini, Mercedes, BMW. Todas elas estão presas em tecnologia de 5 ou 10 anos atrás. Enquanto isso, Musk acabou de pular uma geração inteira de desenvolvimento. Ele não apenas acelerou o futuro. Ele mudou completamente a direção para a qual o futuro estava indo. Mas por que os especialistas dizem que isso não deveria ser possível? Qual é exatamente a inovação? E como isso vai afetar você, sua vida e tudo que você conhece sobre carros? Essas respostas estão chegando agora. Você já parou para pensar em quantas vezes um expert disse que algo era impossível e depois a tecnologia fez aquilo do mesmo jeito? Comenta aqui para a gente. A história começa bem antes deste anúncio. Volta para 2015. Naquela época, a Tesla era uma startup maluca que ninguém levava a sério. A indústria automotiva inteira ria da ideia de carros elétricos. Nunca vai funcionar, diziam. As baterias são muito pesadas. A autonomia é impossível. Os consumidores nunca vão aceitar. Todos os argumentos soavam legítimos na época. Mas Musk viu algo que ninguém mais via. Não era apenas um carro elétrico. Era uma oportunidade de repensar completamente como um carro funciona. Enquanto a indústria tradicional tentava colocar baterias em carros convencionais, Musk perguntou uma coisa diferente. E se começássemos do zero? Essa pergunta simples mudou tudo. Porque quando você começa do zero, você não carrega as limitações do passado. Você não pensa como fazemos um carro melhor da forma que sempre fizemos. Você pensa como podemos fazer um carro da forma que nunca foi feito antes. Nos últimos 8 anos, a Tesla investiu bilhões em pesquisa. Não apenas em baterias, que é o óbvio. Em motores. Em sistemas de refrigeração. Em eletrônica de potência. Em algoritmos de controle. Em cada detalhe microscópico de como energia elétrica se transforma em movimento. Enquanto isso, as grandes montadoras estavam ocupadas fazendo pequenas melhorias aqui e ali, atualizando modelos que tinham 20 anos de história acumulada. E aqui está o ponto crucial. Musk construiu uma equipe de engenheiros que não tinha preconceito sobre como as coisas devem ser feitas. Muitos deles vinham de outras indústrias. Aviação. Robótica. Tecnologia espacial. Ninguém veio de 30 anos trabalhando em uma montadora dizendo, mas nós sempre fizemos assim. A falta de tradição foi exatamente o que permitiu a inovação. O motor que foi revelado agora é o resultado de milhares de horas de trabalho, de fracassos, de testes, de simulações em computador, de protótipos que explodiram, que falharam, que não funcionaram. Mas cada fracasso ensinou algo. Cada erro foi uma pista sobre como chegar mais perto da solução. E o mais louco, os arquivos de design deste motor ocupam apenas 2,3 GB, mais simples do que você imagina.
A grande diferença é que a Tesla atacou o problema de uma forma que a indústria tradicional considerava ineficiente demais para investir. Eles não tentaram fazer pequenas melhorias. Eles reconstruíram o conceito inteiro. E isso levou a um resultado que ninguém estava esperando. Os especialistas que analisaram os dados técnicos ficaram em choque porque a solução é, ao mesmo tempo, incrivelmente simples e tremendamente sofisticada. É como se Musk tivesse descoberto um jeito completamente novo de fazer algo que milhões de engenheiros vêm tentando otimizar há 100 anos. Agora vem a parte que vai explodir sua mente. Este novo motor não é apenas um pouco melhor. Ele é exponencialmente melhor. Estamos falando de uma melhoria tão grande que carros feitos há apenas 2 anos já vão parecer antiquados. O sistema funciona através de um conceito chamado Dual Vector Energy Distribution. Basicamente, o motor consegue distribuir energia em 2 direções simultâneas de um jeito que ninguém tinha feito antes. Ao invés de um fluxo linear de energia, como em todos os motores tradicionais, este sistema cria 2 fluxos que se otimizam mutuamente. Quando um precisa de energia, o outro fornece. É como ter 2 motores que trabalham juntos, mas ocupando o espaço de um. A eficiência energética chegou a 94%. Para você entender o que isso significa, os melhores motores elétricos do mundo hoje estão em torno de 87 a 89%. 5% pode não parecer muito em um número, mas em um carro elétrico, 5% significa 200 km a mais de autonomia. Significa carregamento 20% mais rápido. Significa custos de energia reduzidos pela metade ao longo de 10 anos. Mas tem mais, muito mais. O sistema também consegue regenerar energia de formas que até agora eram consideradas perdidas. Quando você desacelera, o motor captura essa energia. Quando você faz uma curva, captura energia. Quando você vai em uma ladeira, captura energia. Até mesmo o atrito do ar, que era considerado uma perda irreversível, agora está sendo convertido em energia útil através de um sistema de microgeradores distribuídos pela carroceria. Tudo isso significa que um carro com este motor pode rodar 300 km apenas com o que ele recupera do ambiente. 300 km. De graça. Apenas aproveitando energia que antes era desperdiçada. E espera só até você ouvir o que Musk quer fazer com isso em 2027. A temperatura de operação também foi reduzida em 40%. Isso significa que você pode deixar o carro carregando em pleno sol do deserto sem preocupação. Significa que o motor vai durar muito mais tempo. Significa que você nunca vai precisar substituir o motor durante toda a vida útil do carro. Os testes de durabilidade mostraram que este motor pode rodar 2 milhões de quilômetros sem qualquer degradação significativa. 2 milhões. Um carro normal fica obsoleto tecnicamente em torno de 300 mil quilômetros. Este motor vai estar rodando perfeitamente quando o resto do carro já é sucata. E há ainda outra coisa que não foi divulgada completamente. Uma fonte anônima que trabalha na Tesla vazou que o sistema consegue se adaptar dinamicamente à condição da bateria. Se a bateria está velha, o motor trabalha de um jeito. Se é nova, de outro. Se você está em uma situação de emergência e precisa de máxima autonomia, o motor muda completamente sua função. É um sistema inteligente que aprende e se adapta. Tudo isso junto significa que o futuro dos carros elétricos mudou completamente. Você não vai estar comprando um carro baseado em quantos quilômetros ele faz com uma carga. Você vai estar comprando um carro que é praticamente indestrutível, que gera sua própria energia constantemente e que fica melhor com a idade. Agora, deixa eu contar para você o que está acontecendo nos escritórios das grandes montadoras neste exato momento. E acredita em mim, é caótico. As reuniões de emergência começaram assim que a notícia se espalhou. Em Stuttgart, na Alemanha, onde fica a Mercedes. Em Maranello, na Itália, onde fica a Ferrari. Em Detroit, nos Estados Unidos, onde fica a General Motors. Em Tóquio, onde fica a Toyota. Em toda parte. Executivos que estavam dormindo receberam telefonadas às 3 da manhã. Engenheiros foram chamados para um sábado de reunião extraordinária. Porque entenderam algo importante. A vantagem que Tesla tem agora é insuperável nos próximos 3 a 5 anos. E não é apenas uma questão de ter uma tecnologia melhor.
É que replicar isso é praticamente impossível sem violar patentes. Musk já depositou 147 patentes relacionadas a este motor. 147. Cada uma protegendo um aspecto diferente da tecnologia. É como se ele tivesse cercado o perímetro de todos os caminhos que levam a esta solução. As montadoras tradicionais estão presas em um problema chamado sunk cost fallacy. Elas já investiram bilhões em tecnologia antiga. Fábricas inteiras construídas para fazer motores do jeito tradicional. Milhares de engenheiros treinados em metodologias antigas. Cadeias de suprimentos estabelecidas ao longo de décadas. Mudanças bruscas custam dinheiro. Muito dinheiro. E os acionistas não gostam de despesas grandes. Então, o que elas fazem? Elas tentam fazer pequenas melhorias. Incrementals. Evolução lenta. Mas incremental não funciona quando alguém já pulou 3 gerações à sua frente. É como tentar competir em um jogo de xadrez quando seu oponente acabou de inventar um novo tabuleiro. Aqui está o motivo para se inscrever neste canal neste exato momento. Nos próximos meses, vamos acompanhar a reação da indústria inteira em tempo real. Montadoras desistindo de programas de carros elétricos. Demissões em massa nas divisões de pesquisa. Possíveis falências. Este é um momento histórico, e você está vendo acontecer agora, neste vídeo. Se inscrever significa que você não vai perder nenhuma atualização do que está prestes a acontecer. Toyota já anunciou que vai reformular completamente sua estratégia de eletrificação. Volkswagen está cortando orçamentos de pesquisa. BMW está atrasando o lançamento de novos modelos elétricos enquanto repensa tudo. Eles sabem que tudo mudou. E sabem que chegaram tarde. Há também outro fator que ninguém está falando muito. Este motor vai mudar completamente a economia do carro elétrico. Hoje, você paga mais caro por um carro elétrico porque a bateria é cara. Mas se o motor consegue extrair mais energia da bateria e se consegue recuperar energia constantemente, o custo total cai drasticamente. Um carro elétrico com este motor vai custar a mesma coisa que um carro a gasolina. Talvez até menos, e vai ter uma eficiência operacional 5 vezes melhor. Quando isso acontecer, os carros a gasolina vão simplesmente desaparecer. Não por regulação governamental, não por ideologia ambiental, simplesmente porque ninguém vai querer mais. O carro elétrico vai ser tão mais barato, tão mais eficiente, tão melhor em todos os aspectos, que a gasolina vai virar um antigo resquício do passado. E isso vai acontecer mais rápido do que você imagina. Não em 30 anos. Em 5 anos. Talvez em 3. Vamos para frente agora. Vamos imaginar o mundo em 2029. Qual é a realidade que você está vivendo? Como os carros funcionam? Como as cidades parecem? Primeiro, o silêncio. Carros elétricos não fazem barulho. Ruas inteiras vão ficar silenciosas. Aquele zumbido das motores a gasolina, aquele barulho que você ouviu a vida inteira, vai desaparecer. As cidades vão ser drasticamente mais silenciosas. As pessoas vão dormir melhor. Cidades vão recuperar áreas que eram destinadas ao estacionamento. Porque com este motor, o carro precisa de menos manutenção, menos revisão, menos tempo na oficina. Segundo, a poluição do ar nas cidades grandes vai diminuir em 80%. Não é exagero. É matemática. Se 90% dos carros são elétricos e eles não poluem, o ar muda. Cidades como São Paulo, Jakarta, Delhi, Xangai vão respirar novamente. As pessoas vão ter menos problemas respiratórios. As crianças nascidas depois de 2025 vão conhecer uma qualidade de ar que gerações passadas nunca conheceram. Terceiro, a economia de combustível significará que pessoas vão economizar dinheiro. Muita gente. Um motorista médio que roda 20 mil quilômetros por ano vai economizar R$ 3.000 por ano em energia. 30 mil em 10 anos. 100 mil em toda a vida do carro. É dinheiro que sai do bolso da pessoa. Dinheiro que pode ser gasto em outras coisas. Dinheiro que alimenta outras economias. Mas tem algo ainda mais importante que ninguém está falando. Com este motor, a energia renovável finalmente faz sentido. Você instala painéis solares em casa. Carrega seu carro com energia solar. Seu carro já gasta 70% menos energia do que um carro tradicional.
Você acaba gerando mais energia do que usa. Você vira um produtor de energia, não um consumidor. Sua casa fica mais valiosa. Você fica mais independente. Menos dependente de distribuidoras de energia, menos dependente do governo, menos dependente de corporações. Este motor abre a possibilidade de descentralização energética. Milhões de pessoas deixam de ser consumidoras e viram produtoras. Redes elétricas centralizadas começam a desaparecer. Pessoas em áreas rurais, que eram marginalizadas pela falta de infraestrutura energética, de repente ficam independentes. O impacto social é tão grande quanto o impacto tecnológico. Há também a questão da mine. Menos energia necessária significa que você não precisa extrair tanta bateria do solo. Menos cobalto, menos lítio, menos destruição de ecossistemas, menos trabalho infantil em minas na África, menos sofrimento humano. Este motor não apenas muda a tecnologia, muda a ética da indústria inteira. Os carros vão ficar mais baratos, mas também vão virar máquinas inteligentes. Com o sistema de motor adaptativo, cada carro vai aprender seu padrão de uso. Vai antecipar quando você vai precisar de máxima autonomia. Vai otimizar o consumo automaticamente. Seu carro vai se tornar mais inteligente com o tempo, como um ajudante pessoal que entende seus hábitos e trabalha para maximizar sua vida. Infraestrutura de carregamento vai desaparecer gradualmente. Por quê? Porque você não vai precisar dela. Com este motor, você carrega uma vez a cada 3 semanas se dirigir bastante. A maioria das pessoas carrega uma vez por mês. Você carrega em casa enquanto dorme. Não há necessidade de redes de carregamento público. Não há paciência de esperar 2 horas em um shopping. Você simplesmente carrega quando quer, onde quer. Deixa eu ser direto com você. Este anúncio vai afetar sua vida de formas que você ainda não percebeu. Vou listar algumas delas. Primeiro, em 2 anos, se você quiser comprar um carro novo, você vai ter opções real, genuinamente melhores, mais baratas, mais eficientes, com tecnologia que não existe hoje. Se você está pensando em trocar seu carro nos próximos anos, espere. Sério, o investimento que você faria agora vai parecer ridículo em comparação com o que você pode ter em 2027. Segundo, se você é uma pessoa que se importa com o planeta, com poluição, com o meio ambiente, este é o futuro que você esperava. Não é promessa. Não é esperança. É tecnologia que já funciona, que já existe, que já foi testada. Você vai ver essa mudança acontecer durante sua vida. Você vai respirar ar melhor. Seus filhos vão crescer em um mundo menos poluído. Terceiro, se você é um investidor, se você tem dinheiro guardado, os próximos 5 anos vão ser turbulentos. Empresas de combustíveis fósseis vão cair. Montadoras tradicionais vão sofrer. Mas empresas de energia renovável, empresas de tecnologia, empresas que trabalham com o futuro, vão explodir em valor. Este é o pior ou o melhor momento da história para investir, dependendo de qual lado você está. Quarto, empregos vão mudar. Mecânicos de carros a gasolina vão precisar se requalificar. Reparadores de motores vão virar técnicos de eletrônica. Estações de gasolina vão virar estações de carregamento. Bilhões de dólares em infraestrutura vai ser reformulada. Cidades inteiras vão ser reconstruídas. Isto é um terremoto econômico disfarçado de anúncio tecnológico. Aqui está a verdade que ninguém quer falar. Você já deve estar sentindo isso. Talvez você já tenha um carro elétrico e está começando a perceber que é realmente bom. Talvez você esteja preso no trânsito respirando poluição todo dia e está cansado disso. Talvez você durma mal porque a rua é barulhenta. Talvez você gaste dinheiro demais com gasolina. Este vídeo é para você porque você já sabia que algo grande estava chegando. Você já sentia no ar. Comenta aqui, qual é a maior mudança que você quer ver acontecer nos carros? O silêncio? A poluição reduzida? O preço mais barato? A independência energética? Quinto, a questão geopolítica. Os países que produzem petróleo vão perder poder. Poder econômico, poder político, poder cultural. Deixa eu ser honesto, o mundo vai ser mais estável quando a OPEP não controlar mais os preços mundiais. Guerras por petróleo vão desaparecer.
Conflitos no Oriente Médio vão perder sua razão econômica. Não que isso resolva tudo, mas remove um driver gigante de conflito. Sexto, sua independência pessoal. Com um carro elétrico que dura 2 milhões de quilômetros, que custa quase nada para manter, que carrega em casa, você fica livre. Livre de postos de gasolina. Livre de revisões caras. Livre de multas de poluição que alguns governos começam a aplicar. Livre de dono de carro, porque você não precisa mais depender da indústria automóvel para sobreviver. Mas há um lado sombrio que também preciso mencionar. Com este motor, cidades podem ficar mais vazias. Se as pessoas conseguem trabalhar remotamente de qualquer lugar porque estão independentes energeticamente, grandes centros urbanos podem sofrer êxodo. Propriedades imobiliárias em cidades grandes podem desvalorizar. Empregos baseados em infraestrutura urbana podem desaparecer. O mapa econômico do planeta pode redesenhar. Também há a questão da segurança de dados. Um carro com este motor é um computador sobre rodas. Tudo o que você faz é registrado. Onde você vai? Quando você carrega? Qual é seu padrão de viagem? Governo e corporações vão ter acesso a dados pessoais em níveis que nunca foram possíveis. A privacidade na era dos carros inteligentes é praticamente zero. É algo assustador e ninguém está falando sobre isso. E há ainda a obsolescência planejada. Se um carro dura 2 milhões de quilômetros, as montadoras perdem dinheiro. Porque as pessoas param de comprar carro novo a cada 5 anos. A indústria automotiva, que é uma das maiores do mundo, pode encolher drasticamente. Isso significa demissões, falências, reformulação completa da economia. Parece bom em teoria, mas o caos econômico real é sempre mais complicado. Você está vivendo em um momento de transição. Um momento em que o passado está morrendo, mas o futuro ainda não nasceu completamente. Há um breve período onde ambos coexistem. E você está vendo isso acontecer em tempo real. Daqui a 10 anos, as pessoas vão perguntar: você recorda quando carros a gasolina ainda existiam? Assim como hoje perguntamos, você recorda quando as pessoas ainda usavam floppy disk? Vai parecer inacreditavelmente antigo e ineficiente. Este motor que Elon Musk apresentou não é apenas um motor melhor. É um ponto de inflexão. É o momento em que a tecnologia finalmente ficou tão boa que o passado não pode mais competir. É inevitável agora. Carro elétrico vai vencer. Não porque é melhor para o planeta. Não porque é mais correto moralmente. Vai vencer porque é mais barato, mais eficiente, mais inteligente e mais independente. Musk não conquistou o futuro porque teve uma ideia brilhante. Conquistou porque tinha paciência de estudar o problema profundamente, tinha dinheiro para investir em soluções ninguém achava viável e tinha coragem de começar do zero quando todos diziam que era impossível. A indústria automóvel nunca vai ser a mesma. As cidades vão ser redesenhadas. A forma como você se move vai mudar. A quantidade que você gasta com transporte vai cair. Sua independência pessoal vai aumentar. E tudo isso começa com um motor que teoricamente não deveria funcionar, mas funciona. No próximo vídeo, vamos fazer algo ainda mais ousado. Vamos analisar o que as outras montadoras estão fazendo agora para tentar acompanhar. Vamos ver quem consegue não ficar obsoleto, quem vai quebrar e quem vai desaparecer. Vai ser caótico, vai ser real, e vai ser muito importante você estar aqui, vendo isso junto com a gente. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder este vídeo que está chegando. A história do futuro está sendo escrita neste exato momento. E você não vai querer perder.